Meu nome é Pedro Araújo, eu vou falar um pouco sobre o mercado de capitais. Você já deve ter ouvido falar um pouco sobre o mercado de capitais por aí, né? Pois é, mas pode ser que você realmente não sabe o que ele significa. É um segmento no sistema financeiro capaz de intermediar negociações entre as empresas que querem captar recursos para dar início a novos projetos e pessoas que querem realmente investir, onde a captação desses recursos é através da liquidação de ativos que as empresas lançam no mercado. Temos também a CMV, que é a Comissão de Valores Mobilizados, que tem a capacidade de regular e fiscalizar os ativos negociados no mercado de capitais. Existem também 3 categorias de valores mobilizados, que são as ações que representam a participação em empresas de capital aberto, onde ao comprar uma ação em uma empresa, você acaba se tornando sócio. Existe também o comercial paper, que são títulos de curto prazo, emitidos para pessoas que querem realmente investir na empresa, onde o retorno desses títulos é no mínimo de 30 dias e no máximo de 365 dias. Existe também o debenture, que são títulos corporativos também, mas são títulos de dívida, onde ao invés de você ir pedir empréstimo ao banco, a empresa que vem pedir um empréstimo a você. Então, os mercados de capitais vêm estimulando as pessoas a investirem em busca de bons resultados e também facilitando a captação de recursos para a empresa, ou seja, um motor importante na economia. Boa noite, me chamo Kate e eu vou falar sobre a estrutura do mercado de capitais. Bem, esse mercado ele é formado por várias instituições, sendo que a principal delas é a Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, ela é chamada de BMF-Bovespa. É formado também pelas corretoras de valores mobiliários e pelas demais instituições financeiras autorizadas. A corretora de valores é a instituição que faz a intermediação entre o investidor e o mercado. Isso porque o investidor pessoa física não tem acesso aos investimentos de forma direta. A corretora de valores ela é regulamentada pelo CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e também pelo Banco Central. E ela precisa de autorização para atuar no mercado. Já a Bolsa de Valores é um ambiente virtual, onde nele é possível adquirir ativos nas ofertas iniciais, os chamados IPOs, ou ainda vender e comprar títulos que já foram adquiridos no mercado primário. As instituições financeiras são as instituições que fazem a intermediação entre as pessoas interessadas em investir e as instituições que oferecem esses ativos, né? Bem, os principais ativos negociados dentro do mercado de capitais são as ações, os debêntures e o commercial papers. As ações são a fração da empresa. Bem, quando o acionista adquire essas ações, ele se torna acionista e por isso ele recebe parte dos dividendos e do lucro dessa empresa. As ações ainda podem ser classificadas como ordinárias e preferenciais. As ordinárias são aquelas em que o acionista tem direito ao voto nas assembleias. E as preferenciais, eles recebem os dividendos, que é uma participação, né, nos resultados das empresas. Os debêntures são os empréstimos que os investidores fazem para empresas. Quando elas precisam de capital, essas empresas emitem títulos da dívida e então o investidor passa a ser credor dessa empresa. Esse credor, ele recebe o pagamento, além do pagamento principal, né, alguns juros que são periódicos sobre o valor que foi emprestado. E o commercial papers, ele é conhecido também como a nota promissória e também é o título da dívida, assim como os debêntures. Essas empresas emitem esses commercial papers quando eles querem captar recursos de forma rápida e também fugir dos altos juros dos bancos. Bem, o mercado de capitais ainda não é bem difundido aqui no Brasil, porém ele é acessível para qualquer pessoa que queira investir. Para isso, basta ter uma reserva inicial, criar um investimento e também escolher uma boa estratégia. Boa noite, meu nome é Theo e eu vou falar sobre os tipos de mercado de capitais. Nós temos 2 tipos. O primeiro tipo é o mercado primário. De forma simples, no mercado primário é disponibilizado pela primeira vez o ativo
para um investidor. Esse investidor ele vai lá e adquire esse ativo. No mercado secundário, então, esse mesmo investidor que comprou lá pela primeira vez, ele negocia e vende os ativos para uma terceira pessoa. Aí ocorreu o mercado secundário. É nele também que ocorre o grande número de negociações e vendas de títulos. Continuando, bora para um exemplo. A Petrobras ela quer financiar suas atividades. Então, ela lança pela primeira vez alguns ativos através da oferta pública inicial. O que é a oferta pública inicial? É o meio utilizado para que as ações da empresa sejam oferecidas aos investidores pela primeira vez na Bolsa de Valores. Quando ela vai, o que acontece? O investidor ele negocia e compra esse ativo. Esse investidor que comprou este ativo, ele agora quer vender para poder, por algum motivo. Então o que acontece? Ele pega o ativo que ele tem, negocia e vende para um outro investidor. Ocorreu o mercado secundário. Mas assim, é no mercado secundário que acontece o home broker. Que o investidor ele vende sua ação para outro a fim de reaver todo o seu capital. Basicamente, foi bem resumido como é o tipo de mercado de capitais. Esse é o primário e o secundário. E é isso. Olá, eu sou Márcia Alves, estou graduando em administração e vou falar para vocês sobre a Bolsa de Valores. Segundo Alexandre Azarf Neto, autor do livro Finanças Corporativas e Valor, as bolsas de valores são entidades jurídicas constituídas muitas vezes na forma de sociedades por ações, com responsabilidades e funções de interesse público. A principal razão da existência da Bolsa de Valores é proporcionar liquidez aos títulos, permitindo que as negociações sejam realizadas no menor tempo possível, a um preço justo de mercado, formado pelo consenso de oferta e procura. Os pregões da Bolsa podem ser físicos ou eletrônicos. A principal Bolsa de Valores do Brasil é a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. A Bovespa torna-se divisíveis em 3 mercados. Mercados à vista, que é a entrega dos títulos do vendedor ao comprador, que é efetuado o segundo dia útil após o fechamento do negócio em bolsa. Mercado a termo, a liquidez das operações ocorre em prazos deferidos, em geral, 30, 60 e 90 dias. Mercados por opções, direitos de compra ou venda futura de ações a um preço pré-estabelecido. Em relação à Bolsa Internacional, infelizmente, é um cenário negativo ao redor do mundo. Com a pandemia do coronavírus, dados recentes informam que o barril do petróleo chegou a cair 10%, entrando em desvalorização de 3% a 4% nos Estados Unidos e nos países da Europa. Infelizmente, é um cenário ruim, para o mundo todo, infelizmente afetando todos os países e principalmente o Brasil, impactando, infelizmente, principalmente ao Brasil. Meu nome é Fernanda e hoje eu vou estar falando para vocês sobre a evolução e a importância do mercado de capitais no Brasil. Bem, o mercado foi reestruturado a partir de 1964 com um programa de reformas à economia nacional. Com isso foi criado a Lei do Mercado de Capitais de 64 e mais tarde, em 1975, foi criada a Comissão de Valores Mobiliários. Nos primeiros 20 anos dessa criação, a capitalização na Bolsa representava apenas 3,3% do PIB. Bom, antes de 1960, as pessoas investiam seus recursos em ativos reais, como imóveis. De 1991 a 1997, houve uma valorização do índice da Bovespa em 3.000% em dólares.
Isso ocorreu em virtude da entrada de capital estrangeiro, melhor dizendo, de investidores estrangeiros na Bolsa. Também em virtude da consolidação do sistema bancário, após crise do Plano Real, e avanço das privatizações e controle da inflação. De 2000 a 2007, houve uma fuga maciça dos investidores estrangeiros. Isso aconteceu em virtude de uma mudança da lei das SAs, com a perda de direitos minoritários e com a implantação da CPMF sobre as transações no mercado de capitais. Nos anos seguintes, foi necessário ações cívicas que buscavam recuperar esses direitos minoritários e excluir a CPMF. Em 2007, o mercado já tinha se tornado o principal agente de financiamento de longo prazo de empresas nacionais. De 2007 a 2017, ocorreu em 2008 a crise no mercado internacional e isso repercutiu no Brasil, no mercado brasileiro. Em 2008, em apenas 6 meses, a Bovespa teve uma queda de 60%. Por muitos anos, o crédito público, através do BNDES, foi a principal fonte de financiamento de longo prazo para as empresas. Contudo, em 2018, houve uma mudança, uma reformulação operacional do Banco Estatal e houve uma redução dos percentuais de investimento, de recursos a serem liberados. Por conta disso, as empresas passaram a fazer a captação no mercado, a captação de recursos no mercado de capitais. Isso favoreceu o mercado de capitais. Outra coisa que impulsionou o mercado de capitais foi a redução da taxa básica de juros, a Selic, para 4,5% ao ano. Com isso, os investidores que faziam renda fixa passaram a investir mais em investimentos de crédito privado, buscando mais rentabilidade. Bom, segundo a Comissão de Valores Imobiliários, em 2019, a captação de recursos no mercado de capitais teve índices recordes da ordem de 450,7 bilhões. Isso representa um aumento de 62% em relação a 2018, sendo que as debêntures representaram 41,2%, algo em torno de 185,8 bilhões. E as ações, 90,1%, em torno de 20%. O mercado de capitais é de fundamental importância para a captação de recursos que permite o desenvolvimento das empresas. Com isso, ele possibilita a geração de empregos, contribui para o progresso do país. Constitui também uma importante opção de investimento, tanto para pessoas como para instituições. Ou seja, o mercado de capitais promove o crescimento econômico e social do país. Eu sou Tainara e vou falar sobre a alavancagem no mercado de capitais. O que é alavancar? É levantar algo com o menor esforço possível. No mercado de capitais isso não é diferente. No mercado de capitais, o termo alavancar é aplicado quando é utilizado um capital de terceiros para aumentar o rendimento de um investimento que é feito. Esse valor de terceiros pode ser o limite que a instituição financeira disponibiliza, seja o banco ou a corretora, ou pode ser um empréstimo que é feito. A alavancagem também oferece riscos, porque assim como aumenta o valor que vai ser recebido do investimento, também pode aumentar o prejuízo. E por esse motivo não é indicado para aqueles... para quem está iniciando no mercado de capitais, para os traders iniciantes, pela falta de experiência que eles possuem. E o que é que isso pode ocorrer? Eles podem investir e esse valor não ter retorno, eles terem um grande prejuízo e acabarem quebrando da noite para o dia. As corretoras de valores disponibilizam um valor para que seja feita a alavancagem de acordo com o valor de investimento inicial, de acordo com o valor que é depositado na conta da corretora. Esse valor pode chegar até 25 vezes o valor que foi depositado inicialmente. Ou seja, aquele investidor que decide fazer a alavancagem possui um valor extenso para realizar isso e terá grandes sucessos, desde que ele possua a experiência necessária para realizar isso de forma bem feita e não ter prejuízos no final. Olá pessoal, eu me chamo Diane e hoje eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais didática o que foi a crise de 2008. Então, gente, agora a gente vai entender um pouquinho do que foi a crise de 2008. O ano era 1983. Lá na década de 90,
o mercado imobiliário estava em crescente e o governo americano ele queria aumentar a liquidez no país, ou seja, ele queria que houvesse mais circulação de dinheiro. Então, o que foi que ele fez? Ele passou a emprestar mais dinheiro para as pessoas. Só que ele queria mais. Aí, o que foi que aconteceu? Ele criou 2 bancos, que aqui a gente vai chamar de B1 e B2. Esses bancos eram paraestatais. Eles tinham certa garantia do governo americano em relação aos riscos do mercado, ou seja, um risco menor ali de que ele iria quebrar. E o que é que esses bancos faziam? Esses bancos, eles pegavam as hipotecas, eles compravam as hipotecas dos bancos e revendiam para bancos de outros países, para outros investidores, como títulos, os CDOs. Esses CDOs é uma sigla em inglês e significa obrigação de dívidas com garantia. Agora tinha um problema. Além disso, esses bancos compravam as hipotecas que as pessoas faziam nos bancos. Só que para aumentar esse empréstimo, os bancos resolveram emprestar também para aqueles grupos minoritários, ou seja, as pessoas que não tinham muito dinheiro. Ou seja, eles sabiam dos riscos que estavam correndo, emprestando para as pessoas que não tinham como, talvez não tivessem como pagar, mas eles queriam aumentar a liquidez. Lá no ano de 2000, 2001, quando teve a crise na internet, a bolha da internet e o atentado às Torres Gêmeas, as pessoas estavam comprando menos e o governo ele abaixou seus juros a cerca de 1% ao ano, o que aumentou o consumo, a produção de bens, aumentaram os empréstimos, as pessoas começaram a hipotecar suas casas e isso fez com que houvesse realmente mais liquidez no mercado. Porém, com isso também houve o aumento das vendas de títulos. Esse aumento das vendas de títulos foi para todos os países, ou seja, em gama mundial. Porém, esses títulos, o que eles não sabiam, porque eles eram classificados como alto nível de investimento, ou seja, baixo risco, o que os compradores não sabiam é que eles, na verdade, esses títulos eram podres, porque não tinham valor. Eles eram gerados a partir do dinheiro dessas pessoas minoritárias aqui. Porém, essas pessoas minoritárias aqui, elas não iam ter dinheiro para pagar novamente os bancos. Só que o problema não estava mais com os bancos os bancos americanos, não estava mais com os bancos paraestatais, porque eles já haviam repassado, eles estavam agora com os bancos no mundo inteiro que tinham comprado estes títulos. O que aconteceu depois? Lá no ano de 2004, 2006, o governo novamente aumentou seus juros para uma taxa média de 5 a 6% ao ano, que era normalmente. Então as pessoas começaram a parar de comprar, parar de pedir empréstimos, o consumo caiu, a inflação aumentou e essas pessoas aí realmente não tiveram como pagar. As pessoas que compraram os títulos quiseram vender, só que não tinha mais como, porque descobriram que eles não tinham valor. O que aconteceu? Por consequência, esses países entraram em recessão, alto nível de desemprego em todos eles. Alguns países como Japão, Grécia, realmente os níveis de desemprego foram muito elevados, as pessoas perderam as hipotecas que elas fizeram aqui e o Brasil também sentiu um pouco disso, não tanto como nos outros países, foram os países mais desenvolvidos que sentiram. E até hoje, essas consequências da crise de 2008 vem afetado em certa proporção outros países, tudo por conta da empréstimo fácil para essas pessoas que não tinha garantia nenhuma de que iriam pagar. E mesmo assim, os bancos quiseram realizar esses empréstimos. Então, por conta disso, pessoal, que houve a crise de 2018 e eu espero ter ajudado. Até a próxima.